O tema que vamos falar nesta manhã, entendo que é um tema bastante importante, que vai no contexto daquilo que falamos na semana passada. Sobre a presença de Deus, a arca de Deus, vamos contextualizar alguns textos para perceber o que era a arca, o que representava a arca e como é que isso se aplica aos dias de hoje. Porque há muitas pessoas que dizem que a Bíblia é antiga, foi escrita há muitos anos, há 2000 anos atrás. Ainda recentemente falava com o Senhor, mas isso já não é recente, há 2000 anos atrás. A Bíblia é mais atual que qualquer telejornal que diga a última hora. Aqui nós sabemos o que já aconteceu, o que está a acontecer e o que irá acontecer. Há coisas que ainda não aconteceram. Quando olhamos para os panoramas atuais, vemos as guerras, e vemos os vírus, vemos aquilo que chamam de catástrofes naturais, podemos pensar assim: realmente há coisas estranhas. Mas tudo isso está na palavra de Deus, não nos deve surpreender. A palavra é suficiente e em 1 Pedro diz que a palavra é atual, os tempos passam e a palavra continua. Então aqui temos tudo o necessário para nós nos alimentarmos e tudo aqui é útil para nós. Se nós não entendemos o que está na Bíblia, o problema não é na Bíblia, o problema é nosso. Se nós não entendemos o que está aqui, há três coisas. Uma, ou Deus não quer que nós entendamos. Duas, ou estamos em pecado. Ou três, estamos a estudá-la pouco. Porque ela é suficiente para nos tratar tudo da nossa vida. Tudo está aqui. Por isso, se há uma necessidade, aqui está a resposta. Se há uma alegria, aqui está a resposta. Se há um pecado, aqui está a resposta. Se há uma dúvida, aqui está a resposta. Porque é a própria voz de Deus. As pessoas no mundo, aos dias de hoje, vão à procura dos psicólogos, dos psiquiatras, do médico, do professor, do amigo. E é verdade que Deus põe pessoas ao nosso lado para nos aconselharmos, para nos ajudarmos. Não é que essas coisas sejam más. O problema é colocar isso no lugar de Deus. E o único que nos conhece é Deus. Se nós temos uma avaria no nosso carro, onde é que nós vamos? Ao mecânico. Se nós temos um problema no televisor, vamos ao eletricista, ver se arranja. Nós temos aqui um problema dentro de nós, que é o pecado que nos separa de Deus. Esse é o problema. Então o único que pode solucionar isso é o manual da vida, é a Bíblia. E esta carta tem muita repreensão para nós, porque nós precisamos ser repreendidos. O Luís e a Paula, quando estão a ensinar o Samuel, infelizmente, a maior parte do tempo tem que o repreender. Porquê? Porque há algo dentro de nós que já brota de maldade. Tenho a certeza absoluta que o Luís e a Paula não vão ensinar nada de mal ao seu filho. Mas essa maldade nasce dentro de nós. E o Senhor, como avô, quando pode olhar para ele e dizer assim: como é que esta criança aprende estas coisas? Nasce dentro de nós. A Bíblia diz que nós herdamos um pecado. Quando nós nascemos, quando Adão e Eva pecaram, já trazemos um pecado dentro de nós. Então, dentro de nós existe maldade. Mas dentro de nós, onde existe maldade, também pode existir a presença de Deus. E isso é extraordinário. É um mistério que nenhum homem pode explicar na sua essência, porque não dá para explicar. É por fé. Diz: Senhor, não entendo bem, mas está escrito. Se está escrito, vou acreditar e vou crer. Toda esta introdução serve para falarmos sobre algo importante, que é da arca do Senhor. O 1 de Samuel 4, versículo 10, diz assim: e combateram os filisteus, e Israel foi derrotado. E cada homem fugiu da sua tenda, fugiu para a sua tenda, e houve uma grande matança, porquanto caíram de Israel 30.000 homens da infantaria. Versículo 11. E a arca de Elohim, em outras palavras, a arca do Senhor, foi capturada, foi roubada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, foram mortos. Este texto está-nos localizações geográficas, temporais, históricas, contextualizando. O que acontece aqui? Normalmente, a arca acompanhava o povo nas batalhas nesses tempos. Porquê? Porque a arca de Deus era a sua presença. Vamos depois explicar isto aqui melhor. Deus estava naquela arca e o povo de Israel, que era o povo de Deus, geograficamente naquela altura, levava a arca para as batalhas. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Quem não conhece aquela história do famoso David e Golias, em que David lhe envia uma pedra e derrota Golias. Este Golias era dos filisteus. Eram inimigos do povo de Israel. Havia uma característica que caracterizava o povo de Israel, que eram circuncisos. E os filisteus eram chamados de incircuncisos. Era um povo inimigo. E houve batalhas constantes entre estes dois povos. Mas neste então, o povo de Israel não era um povo santo. Santo significa separado. Não era um povo separado o suficiente como Deus ordenava. E portava-se mal. Neste então, havia um homem chamado Eli, que tinha 2 filhos. Diz aqui o nome, que é Ofni e Fineias.
e durante anos pecaram. Eles eram representantes de Deus na terra, ou seja, o povo, quando tinha que chegar a Deus, chegava-se ali e os seus filhos, e estes homens faziam sacrifícios no templo que eram apresentados a Deus. Mas veja bem, durante anos faziam coisas que não deviam ter feito, cometeram pecados que deviam ter pecado, e seguiam a sua vida como se nada se passasse. Mas houve um dia que morreram. Deus é justo. Nós pensamos muitas vezes, como é que este vive tantos anos a praticar esta maldade e não acontece nada? Não há problema nenhum. Até pode ter uma vida de 100 anos de tranquilidade. Com filhos, com netos, com prosperidade, com boas férias. Um dia irá ter que dar contas a Deus. Mas Deus nesta terra também faz justiça. E estes 2 homens foram destruídos. E nesta guerra, a arca de Deus foi levada pelos filisteus para a sua terra. Algo histórico que nunca tinha acontecido. A arca sempre esteve no povo de Deus, neste momento foi levada, foi roubada. E aquele povo levou a arca para a sua terra. É como se agora o povo de Deus vivesse aqui no Porto e aparecessem uns lisboetas e levassem a arca para Lisboa. O Porto ficou sem a arca, o povo de Deus ficou sem a arca. Entendam a metáfora. A arca de Deus foi levada. E o que é que fizeram os filisteus com a arca? Sendo que eles eram ímpios, sendo que eles eram pagãos, tinham que ter feito alguma coisa com essa arca. E vejam bem o que eles fizeram com a arca. Isto é muito importante. Isto pode ser um dado histórico, mas aqui é um dado bastante importante que isso demonstra a característica de todos aqueles que não têm o Deus verdadeiro. Todos aqueles que não têm o Deus verdadeiro são ecuménicos, ou seja, vale todas as religiões e vale todos os deuses. E este texto é bastante ilusivo para isso. Vejam o que diz lá em 1 Samuel 5, versículo 1 ao 4. Diz assim: E os filisteus, aquele povo incircunciso, tomaram a arca de Deus e levaram-na de Aben-Ezer a Asdod. E tomando, pois, a arca de Deus, de Elohim, os filisteus a introduziram no templo de Dagom, que era o Deus destes homens, e a colocaram junto de Dagom. E madrugaram os de Asdod e foram à casa de Dagom. E vendo eis que Dagom, prostrado em terra diante da arca de Yahvé, e levaram a Dagom e o puseram em seu lugar. Mas a mão de Adonai havia arrasado os de Asdod e atormentado Asdod e seu território, golpeando-os nas nádegas. No dia seguinte voltaram a madrugar, e eis que Dagom, caído sobre o seu rosto diante da arca de Yahvé, e a cabeça de Dagom e as suas 2 plantas dos pés jogadas sobre os limites, e cada palma das suas mãos caída sobre a entrada principal. A Dagom somente foi deixado seu espinhaço. Ou seja, aquele povo agarrou na presença de Deus e levou-a para dentro de um templo ímpio. Quem de nós nunca entrou numa igreja católica e estão lá todos misturados? É o santo X, é o santo Y. Quem de nós entra num templo budista e vê lá aquela salgamela de deuses? Quem de nós pode entrar nos adoradores que adoram falsos deuses e veem essa mistura? O povo não está interessado em que tu não adores Deus. O povo até está interessado em adorar todos os deuses. Esse ecumenismo, essa paz, tudo é válido, tudo podemos. O panteísmo que diz que todos somos deuses. Até agora dizem que a mesa é Deus, etc, etc. O homem é Deus, a criança é Deus. O cãozinho agora também é Deus. Isso é normal, sempre existiu. E eles agarraram o Deus verdadeiro e meteram dentro do templo deles. Dentro do templo de Dagom. O que é que aconteceu? Foram lá um dia e viram que aquela imagem estava caída no chão. E levantaram-na. Depois foram e perceberam que aquela imagem tinha sido destruída praticamente na presença de Deus. Então eles perceberam assim, bem, esta arca não nos pertence. Esta presença não pertence dentro do nosso templo. Não pertence dentro do nosso estado caído. Vamos levar esta arca daqui antes que sejamos destruídos. Em 1 Samuel 6, de 1 ao 3, diz assim: A arca de Yahvé havia permanecido 6 meses no campo dos filisteus. Quando os filisteus convocaram os sacerdotes e adivinhos para perguntar-lhes: que faremos com a arca de Deus? Faz-nos saber de maneira havemos de enviá-la ao seu lugar. E responderam: se enviais a arca de Yahvé, não envieis vazia, mas a fareis voltar a além com ofertas pela culpa. Então sereis sarados e vos fará saber que a sua mão não se apartou de vós. Ou seja, eles temiam pela sua morte. Então decidiram, reuniram-se com os sábios, reuniram-se com aquelas pessoas que mandavam naquela comarca, na zona dos filisteus, disseram assim: vamos
enviar de volta esta arca para os israelitas, senão nós seremos consumidos. E aqui a primeira ideia. Atenção. A presença de Deus, onde Deus não habita, pode consumir uma pessoa. Ou essa pessoa, na presença de Deus, sem o intermediário, a morte garantida, a morte eterna. Eles devolvem a arca e fica registado em 1 de Samuel, do 6 ao 3 ao 14, o regresso dessa arca. Diz assim: e os de Bet-Semes estavam segando o trigo no vale. E alçaram seus olhos e viram a arca de Javé. Veja atenção a esta palavra. Regozijaram-se e saíram ao seu encontro. E o carro chegou ao campo de Josué, Bet-Semita, e se deteve ali, onde havia uma grande pedra. E eles então partiram a madeira do carro e ofereceram as vacas e o holocausto a Javé. Ou seja, aquele povo, os filisteus, que não aguentavam mais a presença de Deus porque o estava a destruir, agarraram na presença de Deus que estava na arca, levaram até à comarca, até à divisão com o povo de Israel e entregaram a arca. Aquele povo que estava a trabalhar, estava na cega do campo, viu a arca, regozijaram-se e foram ao encontro da arca. E quando encontraram a arca, resolveram fazer sacrifícios. Mataram aqueles bois onde a arca tinha sido enviada, porque a arca tinha sido enviada num carro de bois, partiram aquela madeira, fizeram um altar, sacrificaram os bois, em louvor a Deus, porque a arca tinha regressado à sua presença. E agora, fazemos aqui um parênteses para contextualizar um bocadinho que já falamos na semana passada. A arca representava a presença de Deus. Deus, em toda a história bíblica, sempre quis viver no meio do seu povo. Sempre. Essa ideia mentirosa, satânica, mundana, de que Deus é um Deus ausente, de que Deus é um Deus afastado da criação, de que Deus é inacessível, é mentira. Isso é uma ideia que o homem concebeu. Deus sempre quis habitar no meio de nós. Querem um exemplo? Vou-vos fazer um resumo desde o início até ao fim da Bíblia para perceberem que a história bíblica, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Primeiro, no Jardim do Éden. Deus criou um paraíso idílico, um paraíso perfeito, onde tinham como se alimentar, onde tinham como se refrescar, onde era um sítio lindo, segundo a descrição. E Deus visitava Adão e Eva. E tinha a oportunidade de falar com Deus. O que é que fez o homem? Pecou. Afastou Deus da sua presença. Desobedeceu uma ordenança que Deus tinha estipulado. Todos os frutos podes comer, menos do fruto desta árvore. Veio Satanás, os tentou, e eles preferiram rejeitar os mandamentos de Deus e seguir as suas vontades. Isso fez com que Deus se afastasse daquele local. E Deus, se tivesse afastado para sempre da humanidade, e se nos tivesse enviado a todos para o inferno, seria justo. Porque fomos nós que desobedecemos a Deus. Fomos nós que preferimos ser deuses. Porque quando o diabo tentou Adão e Eva, disse: ai, Deus disse, não, vocês podem ser como Deus. E o homem enfloresceu-se. E hoje oramos para a televisão, oramos para os jogadores de futebol, olhamos para um político, olhamos até para um mendigo que está sem nada. E o homem pensa que eu posso, eu vou. Nós não somos nada. Somos pó da terra, totalmente dependentes de Deus. Depois disso, Deus volta a habitar na presença do seu povo, num tabernáculo, numa tenda, em outras palavras. Deus estipulou que montasse uma tenda, e nessa tenda, a tenda não era nada de especial se não tivesse a arca de Deus. E dentro da arca, colocaram a arca de Deus nessa tenda, e nessa tenda habitava Deus. E o povo de Deus, geograficamente, diz a Bíblia, que as 12 tribos representadas pelo povo de Israel situavam-se ao redor da tenda. Ou seja, Deus, uma vez mais, no meio do seu povo. E o que é que o povo fez? Queremos um rei. Queremos um rei. Queremos ser para as outras nações. Deus revelava-se através de homens. Diretamente falava com o povo. Queremos outro intercessor. Queremos um rei. Aí é? Deus deu-lhes um rei. Mais tarde, nas mesmas condições, entre aspas, o rei David manifestou-se para com um profeta e disse: como é que Deus pode habitar uma tenda? Vamos construir-lhes uma casa. Nesse então, Deus manifestou-se. Nunca precisou de viver em casas. Deus vivia em tendas, mas estipulou que lhe construísse um templo. Construíram o templo de Salomão, lá em Israel. Levantaram um templo e colocaram Deus dentro do templo.
Mas aquele templo, por mais bonito que fosse, por terem cumprido todas as ordens que Deus estipulou, porque Deus foi preciso na construção do templo, 2 vezes ordenou como deveria ser feito aquele templo. Mas se a presença de Deus, se a arca não estivesse lá, não servia para nada. Não servia para nada aquele templo sem a presença de Deus lá dentro. Então a arca representava a sua presença. E dentro desse templo havia um lugar que era o lugar santíssimo, um lugar santo, onde habitava a sua arca, onde só podia entrar um homem uma vez ao ano, interceder por Deus pelo pecado do povo. Depois disso o templo foi destruído no ano 70 depois de Jesus Cristo. Foi derrubado. E podemos pensar, e onde está a presença de Deus? Deus, mais uma vez, habita noutro templo. Num templo humano. Diz a palavra de Deus que o Verbo, Jesus Cristo, tabernaculizou, adquiriu morada entre os homens. Jesus Cristo habitou no meio dos homens. O que é que o povo fez? Rejeitou, matou, crucificou. Tinha que ser assim, é verdade. Rejeitou o próprio Deus. Há muitas pessoas que dizem, se eu visse a Deus acreditaria. Mentira! Muitos o viram e a maioria não acreditou. E Jesus morreu, ressuscitou e reina em glória em breve voltará. E podem-se perguntar, Pedro, então onde é que está, aos dias de hoje, a promessa de que Deus habita em nós? Quando Jesus Cristo ascendia aos céus e aqueles homens estavam conturbados, ao prometir que ia ascender, diz, enviarei o Paracleto, enviarei o Consolador, enviarei outras palavras ao Espírito Santo, que habitará em vós, que habitará dentro de nós. Agora o templo é um corpo humano criado por Deus, onde a presença de Deus habita em nós. E no futuro, no céu, estaremos cara a cara com Ele. Ou veremos, como nos vemos agora, aqui uns aos outros. Então Deus sempre quis habitar no meio de nós. Mas há um ponto muito importante. Regressando ao passado, essa arca chegou até Israel, que representava a presença de Deus, e a presença de Deus, diz a palavra de Deus, que é fogo consumidor. Então, se a presença de Deus, que é fogo consumidor, derrubava os deuses pagãos, o que vai fazer com aqueles que não são o templo do Espírito Santo? Então, a arca chegou até Israel, e agora em 1 Samuel 7, vemos o que é que acontece para que a presença de Deus pudesse habitar ali. Porquê que a presença de Deus foi embora? Podem responder. Porquê que a presença de Deus, a arca, foi levada pelos filisteus? Qual é que foi o motivo principal? O pecado de Israel. Então, se a presença de Deus foi levada por causa do pecado, o pecado tinha que ser limpo. A terra tinha que ser preparada. E vemos agora aqui em Samuel 7. Vejam bem isto. E foram então os homens de Kiriat Jearim e fizeram subir a arca de Israel à serrania, ou seja, à montanha. E colocaram na casa de Abinabad. E consagraram Eliezer, seu filho, que guardasse a arca. E desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Passaram muitos dias, chegaram a ser 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava por Yahvé. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se vos voltais para Yahvé com todo o vosso coração, tenho que tirar do meio de vós os deuses estranhos, tenho que tirar do meio de vós a Astorete, preparai o vosso coração para Yahvé, servi somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E os filhos de Israel tiraram os balins, tiraram a Astorete, e serviram somente a Yahvé. Depois disse Samuel, reuni todo o Israel em Mispá, e eu orei por vós a Yahvé. E reuniram-se em Mispá, e tiraram a água, e derramaram diante de Yahvé. E jejuaram naquele dia ali, e disseram, temos pecado contra Yahvé. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Em outras palavras, para que Deus voltasse a habitar neles, sem que eles fossem consumidos, tinham que deixar o quê? O pecado. E uma das formas principais de pecado é a idolatria. O que é a idolatria? É tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser a família, pode ser a saúde, pode ser as férias, pode ser a casa, pode ser o que for. Mas num caso direto há uma idolatria, que é outros deuses. Diz a palavra de Deus que só podes servir a um Senhor. Ou amas um, ou odeias o outro. Não nos podemos misturar. Deus é um Deus zeloso pela sua glória e só a Ele devemos adorar.
E vemos também aqui que atuaram. Não só ouviram, mas reagiram, jejuaram, oraram, intercederam, fizeram sacrifícios. Então, trazendo isso para os nossos dias, a presença de Deus em nós tem que fazer alterações. Porque nós não podemos dizer que temos Deus dentro de nós e não haver mudanças. E o pecado a reinar, porque isso é uma mentira. Porque se Deus estivesse dentro de nós e o pecado reinasse, nós seríamos lapidados, destruídos. É impossível Deus habitar dentro de uma pessoa. É impossível a presença de Deus habitar dentro de uma arca humana se esse terreno não tenha sido limpo pelo Senhor. E isso vai transformar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de viver. Nós agora não oramos porque é uma obrigação. Oramos porque queremos falar com aquele que nos salvou. Nós não vimos aqui cultuar a Deus porque tem que ser. Vimos aqui porque isto para nós é algo diferente. O nosso ritmo cardíaco aumenta quando chega este momento. Às 10h30 é algo que se torna diferente porque sabemos que estes momentos nos podem transformar. Nós não vamos ler a Bíblia porque é uma obrigação e às vezes fazemos por obrigação. E glória a Deus por essa obrigação, porque o Espírito Santo nos obriga. Mas vamos ler a Bíblia porque aí é a voz do Criador. É a voz do nosso Pai. É a voz daquele que nos salvou. Então nós fazemos tudo isso. E esses rituais são necessários porque a presença de Deus no templo estava cheia de rituais. E eram rituais obrigatórios para poder chegar a Deus. E também existem rituais neste templo que é o nosso corpo. Os jejuns, como foi escrito aqui, é necessário para nos purificar. Todos estes rituais de pregar o Evangelho. Aquele que não fala de Deus é porque não tem Deus dentro. Aquele que se envergonha de falar de Deus é porque não tem Deus dentro. Nós não falamos de Deus por obrigação. E às vezes também é. Glória a Deus por essa obrigação. Porque é sinal que o Espírito Santo está em nós. Nós falamos de Deus porque é isso que é em nós. Diz a palavra de Deus que a boca fala daquilo que abunda no coração. Então nós temos que chegar a uma conclusão, que é o que é que nós falamos durante o dia? O que é que nós falamos durante a semana? O que é que nós pensamos durante a semana? É isso que é no nosso coração. É isso que é no nosso desejo. É isso que é nas nossas prioridades. E é verdade que existe o pecado. É verdade que caímos. E muitas vezes nós somos condicionados por este sistema pelo qual vivemos. Mas vem o Espírito Santo e nos exorta. Então nós agora não fazemos isto por obrigação. Fazemos isto porque Deus é tão belo, é tão santo, é tão perfeito, que mesmo assim nos salvou. E todos estes rituais demonstram quem realmente há em nós. E atenção a um ponto muito importante. Isto que eu vos vou dizer agora deve exortar-nos, deve humilhar-nos e deve, de uma vez por todas, fazer-nos mudar o chip. Isto que eu vos vou ler não pode ser encarado como um versículo que foi deixado na Bíblia por acaso. Não pode ser encarado como um texto que foi deixado na Bíblia porque era bonito. Não pode ser encarado como algo normal. Vejam bem, regressando atrás, o que diz. Estejam atentos ao que eu vou ler agora. 1 Samuel 5, quando a arca de Deus foi colocada no templo de Dagon. 1 Samuel 5, do versículo 1 até ao 4. Tomando, pois, a arca de Elohim, os filisteus introduziram-na no templo de Dagon e colocaram junto a Dagon. Atenção ao 3. E madrugando os de Asdod, foram à casa de Dagon e vendo, eis que Dagon prostrado em terra diante da arca de Yahvé. E levantaram a Dagon e puseram em seu lugar. Mas a mão de Yahvé havia arrasado os de Asdod e atormentado o Asdod e seu território, golpeando-os nas nádegas, uma humilhação total. Atenção ao versículo 4. No dia seguinte, voltaram a madrugar e foram outra vez ao templo. O que eu quero dizer com isto? Atenção que nós estamos a ler. Estamos perante ímpios, estamos perante adoradores de Satanás, que este texto, na sua rotina, demonstra que eles acordavam cedo e diariamente iam para o templo. Brutal. Vocês ouviram isto? Madrugaram. É que não se levantaram quando o sol já tinha levantado. Madrugaram cedo. E não fizeram num dia porque estava lá a arca, vamos ver. Diz o texto do versículo 4, no dia seguinte. Havia uma rotina e uma constância. Então aqueles que são filhos de Satanás,
que adoram deuses falsos, fazem sacrifícios vivos de adoração aos falsos deuses, olhem para nós porque o Deus verdadeiro morreu. Acho que hoje não posso ler a Bíblia. Acho que eu não posso orar. É que jejuar é difícil. É que ir à igreja, já fui em tal dia. Sei lá. O que nós estamos a dizer? Se até os pagãos fazem isto. Vocês podem estar a pensar assim, Pedro, mas nós já somos salvos. Ok, mas nós somos salvos por Jesus. E quem é a nossa imagem? Jesus. E o que é que fazia Jesus? Orava. Jesus precisava de orar? Não, é Deus. Porquê é que Jesus ia precisar de orar? É perfeito. Para nos dar um exemplo como viver. A vida aqui na terra de Jesus não foi um símbolo de paz, amor hippie, que belo, um filósofo, um revolucionário. Não. Foi o sacrifício mais belo que existiu, o único que podia salvar. E foi um exemplo para nós. E Jesus diz a palavra de Deus, registado num evento, que todos foram para casa e Jesus foi para o templo orar. E no dia seguinte, bem cedo, foi para o templo a ensinar. Então a rotina de Jesus também era assim. Porque estes pagãos, estes idólatras, não faziam aquilo de livre vontade. O Satanás copia o que é bom e torce. Copia os rituais e torce-os para os falsos deuses. Estão a entender? Então nós não nos podemos deixar humilhar pelos rituais dos pagãos. Salvos, aquele que é salvo uma vez salvo para sempre. A palavra de Deus diz que sim. Mas o que é salvo tem que mostrar que é salvo. Pelos frutos os conhecerás. Agora já não oramos. Agora já não lemos. Já não jejuamos para ganhar alguma coisa. Já foi dada. Então se nós temos dimensão do que é Deus, de que é fogo consumidor, que a presença dele habita em nós, temos que nos transformar e mudar de uma vez por todas. Temos que criar ritmos de vida diferentes do resto do mundo. Horários diferentes. Forma de vestir diferentes. Forma de pensar diferente. Diferentes. Porque não somos deste mundo. Jesus não é deste mundo. Jesus também habitou numa tenda nesse tabernáculo. Jesus gritou ao mundo que estava aqui de passagem. Nasceu num curral emprestado. Jesus Cristo navegava em barcos emprestados. Jesus Cristo comeu a ceia naquele evento super importante para nós, num aposento emprestado. Jesus Cristo foi sepultado num túmulo emprestado. Jesus Cristo morreu numa cruz que não era para Ele. Devíamos estar nós. Nós que devíamos ter estado ali. E jogados no inferno eternamente. Morreu no nosso lugar. Numa cruz também era emprestada, porque não era para Ele, era para Barrabás, como foi orado. Então Jesus também disse que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça neste mundo. Deus habitou em tendas. E traz-nos à memória essas pregações, estamos a falar sobre Moisés, que habitou em tendas, sobre Abraão, que habitou em tendas, não é? Enquanto a partir de Ló queria uma casa perfeita. Não estou a falar de que ter aqui nesta terra é pecado, não. O problema não é ter. O problema é o coração do homem. Porque há pessoas que têm, mas têm para a glória de Deus. E há aqueles que não têm nada e não vivem para a glória de Deus. E Deus diz, onde está o teu coração, está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, onde é que está a nossa mente? Onde está o nosso coração? Onde estão as prioridades? Na eternidade? Na glória de Deus? Ou nestes 7 palmos de terra onde nós vivemos? Vivemos para limpar esta arca, para que Deus habite e a sua glória seja espalhada? Para que o último dos salvos se arrependa? Ou vivemos consoante as regras da televisão, as regras dos telejornais, as regras das escolas, as regras dos tribunais, que neste momento são completamente anti-Deus? E muito importante, perceber o que nesses tempos, na história que nós estamos a contar, havia dentro da arca. Nós já falamos que a presença de Deus estava na arca. Já falamos de que se a arca não estivesse na tenda, seria um pecado de pano que estava ali. Mas dentro da arca havia algumas coisas que representavam a presença de Deus. O que é que havia dentro da arca? Quem é que me sabe responder? As tábuas. O maná. Falta uma coisa. A vara de Arão. E há um versículo na Bíblia que resume isso na perfeição. Que diz, em Hebreus 9:4,
falar sobre a arca, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão, reverdeceu, peço desculpa, e as tábuas do pacto. Então, dentro da arca havia 3 coisas. A vara de Arão, o maná e a lei do Senhor. E vamos perceber o porquê estavam essas coisas e o que é que elas podem representar para nós esses dias. Vemos que nada é por acaso. Aquilo não estava ali porque vou decidir colocar ali a vara, vou decidir colocar ali a lei e ali o maná. Tudo aquilo tinha um símbolo. E tudo isso apontava para a glória de Deus. Tudo isso apontava para aquele que era Jesus, iria consumar tudo isso. E tudo isso também é benéfico para nós. E é bom estudá-lo. É passado não, é presente. Porque tudo isso é ensino para os nossos dias. Primeiro, vamos começar por perceber o porquê a vara de Arão. O versículo que eu vou ler agora resume bem o que aconteceu. Números 16, versículo 3. Números 16, versículo 3. Rebelaram-se contra Moisés e Arão e disseram: já basta de vós, porque todos os desta Assembleia são santos, e Yahvé também está no meio deles. Porque, pois, vos enalteceis sobre a congregação de Yahvé. Ou seja, o povo de Deus fartou-se das ordens de Deus, porque Deus tinha estipulado que quem ia liderar o povo era Moisés e Arão. O que é que eles dizem aqui? Nós também somos santos. Inveja. Essa ideia comunista de que todos podemos fazer tudo. Não. E atenção, todo aquele que é posto até como pastor aos dias de hoje, miserável dele. Porque será julgado mais severamente, como diz lá em Tiago. Todo aquele que é pastor tem que ser um chamado de Deus. Eu digo, eu falo por mim. Quem me dera, entre aspas, que Deus me tivesse escolhido para estar sentado, a estudar a minha Bíblia, a ler, a orar. Porque a responsabilidade é grande. Então é um chamado de Deus. Não pode ser uma escola, uma educação, um seminário, um trabalho, isso, palavra perfeita. É um chamado de Deus. E Deus chamou estes homens para representá-lo. E o povo teve inveja. E nós, não somos santos também, queremos ser os representantes. Então, reúne-se ali uma Assembleia e Deus estipula que fossem buscar as famílias umas varas. E a vara que florescesse, essa representaria que era a vara que iria mandar sobre o povo. E a vara escolhida foi a vara de Arão, que já tinha sido escolhido. E Deus confirmou. E aquela vara floresceu, deu flores e deu amêndoas. E fica registado em Números 17, versículo 10, o seguinte. Houve todo aquele acontecimento, todo aquele processo. Números 17, versículo 10, o seguinte. E Yahvé disse a Moisés: volta a depositar a vara de Arão diante do testemunho, para que se guarde por sinal aos filhos rebeldes, para que cessem a murmuração contra mim e não morram. Então aquela vara é símbolo de poder e governo. Mas também é símbolo e contra daqueles que murmuram contra Deus. Para que Deus não os destrua. Só que aquela vara também aponta para uma vara maior. Uma vara que diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 27, com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Isso fala de Jesus Cristo. O Salmo 2 também fala dessa vara, em que Jesus Cristo um dia voltará. Voltará não com uma vara de pau que floresce, mas com uma vara de ferro. Imagina uma vara de ferro a bater nas costas de alguém. É símbolo de justiça. E quando Jesus voltar com essa vara de ferro, todos aqueles que rebelaram contra a vontade de Deus serão destruídos eternamente. Então essa vara é um símbolo de liderança e uma liderança justa, que é a liderança de Jesus Cristo. Essas flores que brotaram, um dia também brotou a raiz de Isaí. O verbo que fez carne, que foi Jesus Cristo. Floresceu neste mundo para que nós fôssemos salvos. Tudo isso é profético, apontava para o Rei de Reis. Da mesma forma, havia a lei. Havia 2 tábuas dentro daquela arca. Foi essas tábuas que Deus deu a Moisés no Monte Sinaí, que escreveu os 10 mandamentos. E os colocou na arca. E essas tábuas têm os famosos 10 mandamentos, estão na presença de Deus. A presença de Deus tem 10 mandamentos. Essa ideia de que Deus habita em nós, nós fazemos o que quisermos, é mentira. Aquele que tem a presença de Deus, tem a lei de Deus.
tem a palavra de Deus. Essa lei foi acrescentada, agora temos Gênesis e Apocalipse. Aquele que tem a presença de Deus tem que ter a sua palavra. E Jesus Cristo é o verbo, é a própria palavra. Então nós não podemos fazer o que nós entendemos. Aquele que é Deus submete-se às palavras, diz a palavra que os seus mandamentos são mais doces que o mel. Não há nada mais doce que o mel nesta vida. E a palavra, os mandamentos de Deus, que as pessoas dizem, é jugo pesado, é um fardo difícil de levar. Deus diz, não, no Salmo 119, são mais doces do que o mel. Então nós agora não nos submetemos a esta palavra, a estes mandamentos, por obrigação. É um deleite para nós, porque sabemos que ela faz bem a nós. Guardar os mandamentos de Deus não faz bem a Deus, faz bem a nós. Deus estipulou-os e colocou-os para o nosso benefício. E por último, havia o maná. O que é que era o maná? O maná foi o alimento que o povo de Israel comeu durante 40 anos no deserto. O povo saiu do Egito até chegar a Canaã, e quando chegaram a Canaã, esse pão cessou. Deus milagrosamente fazia chover esse pão do céu. Pão, entre aspas, era um alimento, tinha uma forma de orvalho, em que eles a cozinhavam, faziam uma espécie de pão, é verdade, umas tortas, e comiam. Diariamente dava maná. Só que o maná que Deus dava apodrecia, mas o maná que estava na arca nunca apodrecia. Jesus Cristo é simbolizado na Bíblia como o pão da vida. E aquele que comer de Jesus nunca mais terá fome. Deus saciou aquele povo com maná. Deus sacia este povo, o povo de Deus, com o pão da vida que é Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus de que aquele que comer dele viverá eternamente. Aquele que comer de Jesus Cristo nunca mais terá fome. E é a única forma de viver eternamente. Porque aquele que vive neste mundo pode ter a fome pelo pão, pode ter a fome pelas lentilhas, pode ter a fome pelo arroz, mas há uma fome que só Deus pode saciar, que é a fome eterna. É essa fome que a nossa alma anela. E esse só Jesus. Porque só Jesus é perfeito. Então, perante tudo isso, perguntamos, o que há dentro desta arca? Há a presença da lei de Deus? Há a presença do pão da vida? Há a presença da raiz de Isaí que floresceu e nos salvou? Porque se Jesus não estiver dentro de nós, seremos jogados para o inferno eternamente. Condenados eternamente. Porque quando nós formos na presença de Deus, Ele olhar para nós, para esta arca, Ele vai olhar para dentro de nós e ver assim, está Jesus aí. Já não nos vai consumir, já não nos vai derramar a sua ira, porque já derramou sobre o seu Filho na cruz, não vai derramá-lo outra vez. Está Jesus aí. Não está dentro, mas também à frente, protege-nos. Mas se não tiver Jesus, Deus vai vir com ira, e é uma ira eterna, para sempre. Não é um ato de justiça e morreu, e a alma se acabou. Não, é um tormento eterno. E é justo que Deus o faça, porque já fez sobre o seu Filho. Então o que há dentro de nós, os vestígios que há em nós, demonstra que nós somos. E para engrandecer ainda mais isso, vou-vos ler uma história que é verídica. Que aconteceu. É um ato histórico que aconteceu no templo, ou melhor, no lugar onde o templo de Deus foi levantado. Deus levantou o templo de Salomão em Israel, na esplanada do templo. Depois levantou-se o templo de Herodes. E aconteceu um ato histórico. Aos dias de hoje, os muçulmanos reinam, entre aspas, sobre esse templo. Vejam bem o castigo sobre aquele povo. Eles têm lá uma mesquita em cima e uma mesquita debaixo de terra. Eu vou-vos ler um ato histórico que aconteceu. A mesquita de Al-Saq e o Domo da Rocha foram construídos sobre os escombros e os destroços dos dois templos judaicos. O Templo de Salomão, do século X a.C., isso não há dúvidas que aquela terra era daqueles homens, e o Templo de Herodes o Grande, existente até o início da era cristã. Portanto, é com razão que algumas pessoas descrevem aquela colina como rochosa, como os 14 hectares mais disputados da terra. Ali constantemente há disputa. De um lado do muro estão os judeus com a cabeça no muro, do outro lado estão os muçulmanos a fazer as suas rezas e os cristãos também vão lá. E continua, os 14 hectares mais disputados da terra. Vejam atenção agora a partir de agora. O lugar é sagrado para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. No entanto, tomando por base uma perspectiva científica e também histórica, também se trata de um sítio arqueológico de enorme importância,
mesmo para o ateu mais convicto. Nas semanas anteriores às visitas de Sharon, isso foi um evento histórico, Ariel Sharon foi àquele lugar, a entidade islâmica que administrava aquele local interditou por completo qualquer inspeção arqueológica no Monte do Templo, por parte da autoridade da antiguidade israelita. Depois, ao realizarem obras de construção da mesquita subterrânea no local, levou para lá equipamento pesado de escavação. Em Israel, os noticiários noturnos exibiam imagens de tratores, de escavadoras e de caminhões trabalhando no subsolo, na superfície do sítio. Ao longo de várias semanas, caminhões transportaram cerca de 13.000 toneladas de cascalho do complexo do templo para os depósitos de lixo de Israel. As reportagens mostravam os arqueólogos incrédulos ao pegarem os restos dos artefactos encontrados no meio do entulho, dos quais alguns remontavam aos períodos do primeiro e do segundo templo. Para muitos israelitas, estava claro que a intenção era transformar todo o complexo de 14 hectares num sítio exclusivo para os muçulmanos, eliminando qualquer vestígio, resquício em memória do povo judeu. Isso incluiu a destruição de qualquer achado arqueológico que representasse uma prova daquela história. Ou seja, isto aconteceu. Ariel Sharon queria ir ao Monte do Templo, queria entrar no local dos muçulmanos e permitir que fizessem ali escavações. Mostrar ao mundo que no interior do templo havia lá os artefactos do povo de Deus. Os muçulmanos construíram uma mesquita subterrânea de toneladas de terra. Pode-se visitar essa mesquita, existe aos dias de hoje. Eles estão lá debaixo de terra. Para tirar os artefactos, para quando fossem lá os historiadores não encontrarem vestígios do povo judeu. Uma estratégia de Satanás. Perante tudo isso, olhamos para os templos que somos hoje, o nosso corpo, e se nestes templos não encontramos os vestígios da pedra angular, a rocha que é Cristo, aquele que sustenta esta casa, o nosso corpo não serve para nada. Jesus Cristo é retratado na palavra como a pedra angular, o fundamento. Quando se constrói um prédio como este, é necessário colocar aquela pedra angular. E se nós tirarmos aquele fundamento, tudo é derrubado. Jesus Cristo é simbolizado como a rocha. Diz a palavra de Deus em Mateus 7, aquele que construir a casa sobre a areia será levado, mas aquele que construir a sua casa sobre a rocha, ela estabelecerá. E quando Deus olhar para nós e não encontrar os vestígios da rocha, seremos destruídos eternamente. Mas se nós tiver a pedra angular, a rocha que é Jesus, aquele que foi degolado numa cruz para nos salvar, aí este templo estará eternamente com Deus. Tudo neste mundo se acaba. Vimos a rainha, idolatrada pelo mundo, idolatrada pelas sociedades, teve tudo o que queria. A rainha podia estalar os dedos e, humanamente falando, podia ter tudo. Palácios, dinheiro, fama, aplausos. Casavam-se os seus filhos e o mundo parava. Os eventos mais vistos na televisão no mundo não foram os jogos de futebol, não foram os jogos de basquetebol, foram os casamentos reais, o mundo parava. Quando morreu a princesa Diana, eu era jovem e dizia, estou farto já disso. Era todo o dia na televisão mostrar a morte e o acidente, tiveram dias naquilo. Idolatrados por este mundo. Mas o mais provável, se não se arrependeu, até o último momento, é que esteja no inferno. E a palavra de Deus diz, o que nos adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. E eu sei de que muitos de nós aqui professamos Jesus, e também sei, Sr. Armando, que é necessário que você professe Jesus. Porque adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. O que adianta criar o seu filho, ver o seu neto crescer e perder a sua alma eternamente. E perder a sua alma e estar a pensar naquele dia que fui a tal igreja, naquele dia que o meu filho me falou. Esses momentos, para aqueles que forem condenados, vão entoar eternamente no inferno. E tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer e a viver, se fosse mentira, Sr. Armando, nós não perdíamos nada. Sabe porquê? Porque vivíamos esta vida de acordo com o mais belo que existiu, que foi Jesus Cristo. Não íamos perder nada. Isto acabava, não havia problema nenhum. Mas aquilo que nós estamos a dizer for verdade, o Sr. Armando tem uma grande consequência eterna. Então a salvação não depende nem de um pastor, nem de uma igreja, nem de um papa,
nem de um filho, nem de uma mulher. A salvação é individual. Deus sabe aquilo que há no seu coração. Sabe as suas prioridades. Sabe o que há dentro dessa arca. Se é um templo levantado a Dagon, se é um templo levantado ao Rei de Reis e Senhor de Senhores. Mas sabe qual é a boa notícia? É que isso também não depende nada daquilo que eu diga ou daquilo que você faça. É graça dos céus. Então, se hoje Deus lhe está a chamar ao arrependimento, não endureça o seu coração. Fale com Ele. Pode ser aqui, pode ser quando chegar a casa. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida. Os problemas não vão acabar. Os problemas vão começar. Por aqui vai começar a perceber o pecado, o bem e o mal. Mas o que é que se compara a uma vida, perseguição? O Sr. Armando, agora é cristão. Olha, ficou maluco, meu filho. Não interessa. Glória a Deus por essa loucura. Porque diz a palavra de Deus que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós é sanidade. Só vão ao médico aqueles que estão doentes. Aquele que se vê bem não vai ao médico. Jesus diz. Aqueles que vêm a mim são aqueles que têm uma doença, um cancro terminal, que é o pecado. Sr. Armando, você está com um cancro terminal. E nós também estávamos com cancro terminal. Mas nós levamos a vacina, que é Jesus Cristo. Você tem que levar essa injeção de santidade dentro de si, para que a presença de Deus habite. Então, só lendo o manual da vida, que é a Bíblia, podemos realmente estar aptos para que a presença dele habite aqui em nós. Mas também não pode ficar por aqui a mensagem. E essa ideia de separarmos um local, de separarmos uma hora, de separarmos um momento, tem que acabar em nós. Temos que arruinar isso uma vez por todas. Somos arca 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Purifiquemos de uma vez por todas. Só assim vamos espantar o mundo. E pode ser que ninguém nasça de novo? Pode ser. Jeremias, o homem de Deus, falava, chorava, quebrantava-se. E ninguém se convertia. Não interessa. Todas as coisas são para a glória de Deus. Mas temos que viver de forma santa. Sempre. Ser cristão não é vir à igreja. Ser cristão é ser igreja. Ser cristão não é vir ao culto. Ser cristão é ter uma vida de culto. Transformemos a nossa forma de viver. Porque mesmo que ninguém seja transformado à nossa volta, nós seremos transformados. Vamos limpar esta arca e dizer, Senhor, glória a Ti. Vamos viver em mais santidade. As adversidades que aparecem são cabelos. Antigamente eram postes, agora são cabelos. Antigamente eram muros, eram montanhas. Agora são um saltozinho por cima. Antigamente eram ondas, eram mares, eram ondas da Nazaré. Agora são mares de cristal. Porque estamos na eternidade. Porque Jesus Cristo morreu por nós e nos livrou do inferno. É Ele que dá glória. Deus nos ajude. Vamos dar uns minutos de silêncio para nós refletirmos sobre esta mensagem.